vai ter muita teoria, isso aqui é raciocínio clínico que vocês precisam ter para ver. Então, vai no celular, vai no tudo, que é melhor para vocês. Bora lá. Eu queria que alguém me dissesse o que é a definição de gestação ectópica. Gestação que está fora do útero. Sim. Alguém tem mais alguma definição? O que é? Alguém tem alguma definição? Fala gestação fora do útero. É a imitação, porque gestação é mais amplo, né? O quê? É a imitação. O quê? Imitação. Imitação o quê? Fora da cavidade uterina. Fora da cavidade uterina. Mas é a mesma coisa? Gestação fora do útero e fora da cavidade uterina é a mesma coisa? Vamos voltar para a definição. Mais camadas. E aí? Isso daqui, gente, é o útero. Certo? Então, se eu tenho qualquer gestação fora do útero, ela é uma gestação ectópica. Uma gestação aqui, por exemplo, é uma gestação ectópica. Esse conceito, se vocês colocarem em prova de evidência, está errado. Vocês perdem a questão. Não é gestação fora do útero. Não é a gestação fora da cavidade endometrial. É isso daqui. Ó. O embrião, ele se implanta aqui, nesse triângulo. O embrião, ele não se implanta aqui no miométrio. Se o embrião está implantado aqui no miométrio, isso daí é uma gestação ectópica. Se ele está implantado aqui, é uma gestação ectópica. Qual outro local que o embrião pode se implantar? Qual outro lugar? Mesométrio. Hã? Mesométrio. Hã? Cicatriz cesárea, porque cicatriz é dentro do miométrio, né? Que você rasga e entra lá. Hã? Peritônio, o que mais? Eu vou falar No próprio ovário, né? ovário, Fígado. faz parte das colunas, o que mais? Intestino. Intestino, o que mais? Já foi falado dela? Pelve, o que mais? Hã? Qualquer lugar, a resposta correta é essa. Se o embrião, se ele der conta de chegar, se tivesse um canudo ligando a barriga daqui com o cérebro e o embrião desse conta de passar, ele ia se implantar lá. Em qualquer lugar o embrião consegue se implantar. Em qualquer lugar vai ser uma gestação o quê? Ectópica, inclusive dentro do útero. Só para vocês verem aqui, para poder entender de onde. Isso daqui é a cavidade endometrial. Isso daqui é uma gestação tópica. Olha só onde é que o embrião está. Aqui é uma gestação, olha só, está do ladinho. Mas é a gestação ectópica. Conseguiram entender a diferença? Então, isso que precisa entender, precisa aprender. Colocar para ver, gestação fora do útero é zero. Certo? Porque cobram isso mesmo. A definição. Beleza. E qual que é a principal característica da gestação ectópica? É enviado. Por que é enviado? Então, de uma
maneira geral, a gestação ectópica é mediana. A gente está falando de uma gestação que não vai a ter. Né? Não vai a ter. Ah, mas tem um fulano que não sei o que eu vi, que... Gente, mentira. Sério, isso não existe. Uma gestação ectópica, ela não vai a ter. Você pode ter feto unificado, você pode ter, mas não vai a ter. Então a gente está falando de uma gestação que o bebê, infelizmente, não vai conseguir sobreviver. Certo? Por que ele não consegue sobreviver? Espaço não é um problema. É porque aqui pesa uma barriga, já que é sempre assim, tanto aqui, se você parar para analisar, tanto aqui ou tanto aqui, o espaço é o mesmo. Então a hora que o espaço ela vai por água abaixo. Por quê? A nutrição. Gente, o bebê quando nasce, quando ele está desenvolvendo, é igual um tumor. Ele sai invadindo e criando vaso para tudo quanto é lado. Ele vai criando vaso. E esse tecido aqui é próprio para receber essa vascularização. Ele é feito para isso. Esse daqui não é. Então, não é porque não tem espaço. Não, porque a nutrição vai dar conta. E bebê precisa de quê? De sangue. Então, espaço, se fala espaço, não fala espaço. Espaço é só crescer a barriga, tanto faz, olha para essa foto. Tanto aqui quanto aqui é a mesma coisa. Tá? Então, a gestação ectópica, ela não vai ter, certo? Por que ela não cresce? Por conta de dificuldade na nutrição do feto. E aí eu pergunto, por que é importante eu estudar a gestação ectópica, já saber o que é e fazer o diagnóstico, já que é uma coisa que o bebê não vai para frente? É uma urgência. Tá? Uma urgência obstétrica. Negativo. Isso tem consequências, professor, tipo, causar esterilidade? Também, que mais pode causar esterilidade. Ele vai causar hemorragia. Causar um choque na mãe. Pode causar uma mãe. Então, no caso daí da gestação ectópica, a preocupação vai ser com quem? A gente está falando de preocupação com a mãe. Certo? Isso aí vocês precisam entender. O foco na gestação ectópica é a mãe. Vamos ver. Então, o que a gente precisa entender? Gente, é muito comum acontecer. Acontece demais. Tá? Segunda, pode matar. Por que pode matar? Causa um choque na mãe, né? Pode causar hemorragia. Se romper, pode causar uma hemorragia na mãe e matar. Certo? Outra coisa, pode deixar a mulher estéril. Por que pode deixar a mulher estéril? Geralmente, ela não inserida é como se a outra e tem o movimento da sua. E aí, E tem as consequências legais pelo não diagnóstico. Ou seja, hoje em dia, uma das coisas que dá mais processo médico, diagnóstico errado de gestação, conduta errada de gestação e ectópica. Então, quem não estuda corre risco de preso por conta disso. Perder CRM, tudo. Porque se você fizer um diagnóstico errado na gestação ectópica, na verdade, a gestação for aterro, isso está provado, você cometeu o quê? Um aborto. E aborto é o quê no Brasil? Crime. Você vai preso. Então, isso que acontece. Então, isso daí é uma coisa muito séria, principalmente para vocês. Consequência legal. Então, uma coisa que vale é estudar para não ser preso. Certo? Então, é uma coisa que todas as coisas que a gente tem, eu acho, na obstetrícia, fora parto, é coisa que dá mais processo. Porque aquele negócio, a mãe está com aquela carga emocional, vai te dar processo, porque ela não vai acreditar no diagnóstico, esse é o primeiro ponto da injeção de saco. Vai te dar processo porque foi infértil, esse cirurgia foi você que não indicou no momento certo, o tratamento não foi você, se tivesse feito o diagnóstico antes, talvez não tivesse ficado infértil. Isso é processo. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado com isso daqui. Beleza. E aí eu pergunto, como que essa mulher aparece pra gente? Como que eu faço o diagnóstico com gestação ectópica?
menstruação atrasada, a primeira coisa que a mulher vai procurar é o quê? A menstruação atrasada. Mas ela sente dor também, né? Negócio vaginal? Não. Gente, vamos lá. Então, você está lá no seu PR, no seu PCF lá, na unidade básica. Como que vai chegar essa mulher para você fazer o diagnóstico? Reclamando que a menstruação está atrasada. Mesmo que a menstruação esteja atrasada, ela pode reclamar de um leve sangramento que não seja medicação. Essa paciente ela vai chegar como com a menstruação? Ela vai chegar, doutor, eu estou com a menstruação atrasada. Então, estou com a menorreia. Certo? A menstruação vai estar atrasada. E aí, o que você vai fazer com ela? Gestação de toque? Não, você pediu beta para a mulher. Beleza. Você pediu beta para essa mulher. Esse beta está positivo. Pronto, gestação de toque. Oi? Beta HCG significa o quê? Positivo? Você pediu ultrassom. Qual ultrassom você pede? Ultrassom transvaginal. É normal. Não de embrião, não de feto, não de saco gestacional, não de nada dos ovários, ultrassom normal. Daí a gente viu esse quantitativo. O SG, Ó, beta-HCG. Desculpa, aí repete outro beta-HCG, tira sangue de novo, mulher. A gente tem que saber que a gente vai ver beta-HCG. Certo. Você pediu beta-HCG quantitativo. Deu lá um valor X. Vamos lá, foi de 500. Pronto. E aí? Ai, tá subindo. Qual que é a diferença? Vamos lá, quem não sabe. O que é a diferença desse beta-HCG para esse beta-HCG? O qualitativo ele vai ter qualidade. Se vai estar positivo ou negativo. O segundo, é o quantitativo. Ele vai dar quantidade. E beleza, agora você pediu beta-HCG, a mulher foi, voltou, ultrassom normal, fez o beta-HCG. E agora? Gestação de toque. Para saber se esse valor está. Mas eu não vi nada disso, gente. Eu não vi nada do ultrassom vaginal. Mas tem que aguardar o seu saco gestacional inicial. Oi? Pode ser que a gestação esteja muito no início, então você não vai conseguir não ver. Tem que saber quanto tempo que essa mulher está começando a trabalhar. E aí, o que faz? Você vê o valor. Até depois 2 dias você repete para ver se ela tem passo mínimo. Certo. Daqui a 2 dias eu pedi outro beta-HCG, esse beta-HCG veio 1000. Daqui a 2 dias ele pediu, Então está subindo. ele veio 1000. Repetiu o ultrassom transvaginal, também veio normal. Sei. Mas aí eu acho que Pélvico. eu já tenho Pedi o ultrassom pélvico, veio normal também. O transvaginal veio normal e o pélvico veio normal. Tem um exame próximo? Tá? Gente, isso é o dia de posto de saúde. Tem que ver quantas semanas que sua mulher está, porque se eu não me engano, acho que é só a partir da 4ª semana que aparece o embrião. Então tem que ver se for a partir da 4ª, 6ª semana e não tiver saco de normal, não tiver nada e tiver positivo, então significa que tem um embrião em algum local. Então aqui você viu que o beta-HCG deu compatível com 4 semanas. Deixa eu esperar um pouco mais. Repetir o ultrassom, aí você vai esperar a vida inteira, não, minha filha, eu botei esse menino aí, vai pra casa, vamos botar pra Uruguai, vai. É porque eu acho que é entre 4 e 5 semanas que o menor que 5 semanas aparece, menor que 5 semanas, né? E aí? Vai ter 4 semanas, eu não me sabe. Eu já tenho que dar essa desculpa, eu já tenho que Hã? Não,
Fez ultrassom pélvico normal também. Espera a pessoa sensitiva. Você já pensou você dizer para o paciente? Realmente, Espera o dia que você sentir dor, você volta, mulher. Tudo normal. A gestação tudo normal, como é que é uma gestação por um bebê? Geralmente eles experimentam HCG em máximo transvaginal. Daqui a 14 dias. Mas ele pediu, aquele pediu, vocês pediram 2 transvaginal e um pélvico. E manda fazer pré-natal. 2 vaginal, um pélvico e um abdômen. Agora, Tudo manda pro psicólogo que vai falar em qualquer lugar. Se alguma coisa mais. Olha só, excelente pergunta. Independente de ser uma gravidez tópica ou ectópica, o beta-HCG ele vai aumentar o contrativo? Por quê? Porque ele não está produzindo O que o beta-HCG significa? Beta-HCG aumentado significa o quê? Vamos lá, vamos dar para a embriologia. Significa que o embrião está desenvolvendo. Não, nada a ver com embrião. O que significa beta-HCG aumentando? Quem produz beta-HCG é o cincício trofoblástico. Isso mesmo, cincício trofoblástico. Você está tendo o quê? Está aumentando. Você está tendo lidação. Então, beta-HCG aumentado não tem na embrião uma coisa, lidação é outra. Então, significa que você está tendo lidação e aquilo é produzido pelo cincício trofoblástico, certo? A nidação, ela só existe na cavidade endometrial ou eu posso nidar em outro lugar? Eu posso nidar em outro lugar. Então, se eu tenho nidação em outro lugar, o beta-HCG vai o quê? Aumentar. Agora eu pergunto, a nidação da cavidade endometrial, pela lógica, vai ser igual da nidação de outro local, por exemplo, do intestino? Não vai ser. Então, o que acontece? Quanto mais eu nido, mais o beta-HCG sobe. Quanto menos eu nido, então com isso, o que a gente chega à conclusão? Então é mais alto. Não vai ser Ele igual. baixa, né? Ele baixa ou... Não, ele não vai baixar. Em cima disso, Ele vai ser os pessoas menores. Vai ser elevar em pessoas menores. ele vai se elevar em proporções menores do que o habitual. E quanto é o habitual? O habitual é ele dobrar a cada 2 dias. Então você tem, a cada 2 dias ele dobra. Isso é fácil de decorar. Então se era 500, ele dobrou, vezes 2, em 2 dias fica 1000. 1000 ele vai dobrar. Então isso daí significa que a gestação está indo como? Ok, é um sinal que está indo bem. Agora se com 2 dias ele não está dobrando, pode ter. Não está dobrando, 2 dias ele não está dobrando. Gestação ectópica? Não. Gente, tudo que é fora da cavidade endometrial é bom. Você não fala que quando é fora da cavidade endometrial é tal. Ectópica. Não vai ser uma coisa. Certo, então se você tem um beta-HCG e ele não está evoluindo da maneira normal, isso é igual à gestação ectópica? Ele não está dando direito. Quais são as possíveis causas de unidação que não está sendo direito? Pela lógica, hein, gente? Mas a representação gestacional não foi Pode ser, Pode ser, mas pode ser, mas quais são as principais causas aí que a gente tem? A primeira causa é o quê? Não está evoluindo bem. Que toca? Qual outra causa, pela lógica? Não é a mãe quem produz hormônio, gente, acabamos de falar. Não é a mãe que produz hormônio. A outra causa poderia tanto deixar esse beta-HCG subir. O que mais? Uma causa que poderia não deixar o beta-HCG subir. A gente está falando aqui que o beta-HCG ele sobe em uma proporção
menor na gestação ectópica. Então, beta-HCG não está subindo bem, é igual a gestação ectópica? Não, pode ter a permanência. Não, por quê? O corpo load ele pode diminuir também. Hã? O corpo load ele pode inibir a produção se ele ficar muito permanente. Cara, não. O corpo lúteo ele vai permanecer durante mais tempo. Então a gente está falando de começo de gestação, você tem corpo lúteo segurando a progesterona durante muito tempo na gestação. Mas até o momento que tem bastante HCG. Não, é até o momento da placenta. Até a placentação. Essa substituição ela é feita pelo placenta. E aí? Você diz uma coisa aí. O aborto? Hã? O aborto? Um aborto. Se eu tenho um aborto, o beta-HCG vai continuar subindo? Não. O beta-HCG vai fazer o quê? Tem lógica. O aborto eu tenho uma gestação que eu botei para fora. Se eu estou botando essa gestação para fora, tem lógica me dar mais? Não tem. Mas eu pergunta, não entendi também. A minha pergunta é essa. Eu perguntei o seguinte. Você tem beta-HCG, o colega falou que quando você tem beta-HCG, quando ele não está na cavidade endometrial, certo? Quando ele não está lidando bem, o beta-HCG não progride com a mesma proporção, ele não dobra a cada 2 dias. Então, se eu tenho beta-HCG quantitativo que não está dobrando a cada 2 dias, isso é sugestivo de gestação ectópica? Isso é igual de gestação ectópica? Beta-HCG não dobrou, igual a gestação ectópica? Não é? Certo. Por que não é igual? Por que não é para todo mundo? Porque você tem uma etação da Pode ter outras hipóteses. Pode o quê? Tem outras hipóteses também. Você pode ter uma infecção no trato genital, atrapalha. Quais são as outras hipóteses? Uma infecção que você tem, por exemplo, assim, o bebê não está com neoplasia. Hã? Endometriose Não, endometriose é outra patologia. Nada, a endometriose não atinge cavidade endometrial. Anemia por isso, não. Qual que é a principal coisa que a gente vê aí quando não a gestação não está desenvolvendo bem? Nesse caso? Uma formação. Às vezes você tem um feto mal formado, o que acontece? No começo de gestação, aquele feto ele não está se desenvolvendo. Se aquele feto ele já é um feto trissônico, tudo ele lida com dificuldade. Então ele mudando com dificuldade. Mas aí então eu vou ter beta-HCG não está subindo bem. Significa o quê? Tem alguma coisa, pode ter alguma coisa errada. Qual outra hipótese que a gente pode ter? Ainda uma formação. Ele está tendo algum problema ou gestação ectópica ou Problema de ovulação. nada a ver com a ovulação. Mais. Gravidez psicológica não dá. Gravidez psicológica não faz beta-HCG, não tem ligação, não tem lógica. Então vamos lá, o beta-HCG não está subindo bem. A primeira hipótese a gente tem a gestação ectópica ou que está acontecendo algum problema com o feto. Qual pode ser outra causa de que isso aqui não está acontecendo? Infecção? Mas você entra no bolo dos problemas. Ou está tendo inúmeros problemas, ou está com gestação ectópica, ou... Aborto? Não. Aborto, se colocar aborto, mas aborto ele diminui, né? Aqui ele está subindo. Sangramento atrapalha, O sangramento ele faz parte, quando a mulher linda sangra, né? mas ela continuar sangrando também. Ela pode fazer isso, mas entra no contínuo do aborto. Qual se pode, gente? É coisa muito comum que acontece. Vamos raciocinar. Beta-HCG positivo. Se eu tenho alguma coisa que não está evoluindo bem nesse número aqui, as hipóteses que eu tenho. Bota o tipo técnico funcionário. Quando você vai lá e faz o teste de farmácia, o que você faz depois? Ah, pra quê? E aí? Oi? Não falta positivo, não, tá
pode ter? Em relação ao que pode estar acontecendo quando eu vejo um beta-HCG que não está evoluindo bem. Já falei em todas as hipóteses. Ou a mulher está em gestação ectópica, ou está com esse monte de problema que a gente disse, tudo, ou pode ter sido um erro laboratorial. Se vocês forem confiar, gente, não é nossa. Você vai dar um diagnóstico, você pode ser preso. Você vai prejudicar um filho teu, se fosse um negócio de outra pessoa. Você vai confiar 100% em um único exame laboratorial para estigmatizar a paciente se sua gestação não está indo bem. Vai fazer um negócio desse? Não existe, tem que ter responsabilidade por isso. Então, o erro laboratorial pode fazer parte, então você tem que descartar isso. Beleza? Como faz, professor? Quando suspeita, assim, Você não suspeita. Gente, tudo na medicina, tá certo? Não existe, tudo está passivo de erro. Então vocês precisam entender isso. Sei lá, 99,9%, a gente nunca tem 100% de acurácia. Então, pelo menos, o que eu aprendi com o meu professor está em prática. Tudo aquilo que é catastrófico, eu confio. Tá certo? Tudo aquilo que é catastrófico, eu faço dupla checagem. Por exemplo, esses dias chegou um paciente lá para mim, que era um colega minha, estava na médica, estava grávida, chegou com ausência de batimentos do coraçãozinho do bebê. Chegou lá, olha, senti uma coisa estranha, estou aqui. Fui lá, eu não vi. O que eu faço? Eu sabia que não tinha. Então, o que eu faço? Ela vai ter que fazer o que com isso? Se o feto não está batendo coração, ela vai ter que abortar. Tem que abortar, fazer um curetagem. Já é um embrião, já é uma semana, gente, é um bebezinho já. Tá certo lá? Não estava batendo. Quem garante que eu não estou num dia bom? Quem garante que a minha vista escureceu? Quem garante tudo? Quem garante que fui trabalhar bêbado, morto na cachaça de ressaca? Quem garante que fulano? Quem garante? Então, o que eu faço na minha prática? Tem outro colega disponível, vem cá. Fulano, olha, tá grávida e tal, não sei o quê. É isso que se faz quando você vai tomar medidas extremas em cima disso, onde você vai lidar com outras coisas. Então, com isso daqui, isso não diz é responsabilidade. Isso é responsabilidade. A gente pega e chamei. Eu vi que estava, mas eu vou chamar outra colega. Eu não sou dono da verdade, nem quero ser. Sou muito suficiente para dizer que o meu diagnóstico é passivo. Então, se tem coisas catastróficas, a gente precisa fazer isso. Então, se você vai dizer que uma coisa não está indo bem, ainda mais na gestação, que é uma coisa marcante para uma mulher, tá certo? Confirme pelo menos. Olha, o exame aqui não veio legal, mas vamos repetir, pode ser um erro laboratorial. Isso. Acalma a mulher, defende você, isso. Entendeu? Quem garante que o outro não vai vir normal? Um erro laboratório, um teste de coagulou, uma coisa do tipo. Tá? Então sempre suspeitem sempre revisem para coisas catastróficas a vida de vocês. Depois você está lá fazendo um teste, vou esperar o colega para vir aqui, tá certo? Para poder ver se está certo ou não. Aí deixa lá o paciente morrendo lá, esperando. Aí não dá, né? Você tem que tomar. Mas em situações que você consegue pedir uma segunda opinião, pedir um reexame, pedir um relaboratório, você é de extrema importância. Tá? Também pode ter o erro da ultrassom. Oi? Pode ter o erro Eu da ultrassom, cara, o que mais tem no mundo. Hoje, se você for pegar um ultrassom de Porto Velho, 90% é uma merda. É porque o meu caso lá na maternidade lá de prática de sênior, foi justamente a mulher estava com uma ultrassom, não deu nada. Aí ela foi para a maternidade com dor e tal, aí foi lá na maternidade, eu acho que pela experiência dos profissionais lá, achou a gravidez ectópica, já botou a mulher para cirurgia no mesmo dia, porque já estava tudo morrendo. Hoje em dia Porto Velho tem um problema muito sério com a questão de ultrassonografia. Hoje em dia a gente tem um problema muito sério, porque assim, o pessoal que está fazendo ultrassonografia tem pouca qualificação. Certo? Então você abriram vários desses cursos de final de semana em Porto Velho. Abriu até em Porto Velho, abre em outro, a pessoa vai, passa uma semana fazendo ultrassom e volta. Tá certo? Isso daí dá muito problema. Chega muita coisa aqui, corrida de bola, tumor que não foi visto, nódulo que foi passado. Então tem que tomar muito cuidado. Ainda mais porque o ultrassom é um exame operador dependente. Você depende do cara que está fazendo. Se você colocou o transdutor assim e não colocou assim, você não vê. E aí eu sei, aquele negócio, eu tirei a foto aqui do braço dele, eu pego de braço normal. É só exemplo. Mas aqui o braço está todo caído, está todo cheio de tumor. Entendeu?
E aquele negócio, e é um exame que se popularizou muito. Ou seja, hoje em dia você vai na clínica popular, hoje o ultrassom custa R$60. Aí, ou seja, nem meu barbeiro, tá certo, ele cobra R$60 fazer a barba. Tá certo? Então, assim, nem isso cobra, entendeu? Então você vai fazer o quê? Sabe? Então, por isso mesmo. Aí você vai querer fazer um negócio desse, aí você acha que o médico vai se propor para ir lá e fazer 3, ganhou R$60 por ultrassom. Você acha que ele vai se propor? Ficar lá fazendo ultrassom de qualidade? Primeiro que não sabe. Segundo, 1 minuto, 2 minutos, faz ultrassom e ó, tria para poder, já que não vou ganhar aqui, vou ganhar no volume. E aí chega no volume, é onde a gente compra o seguro. Então, ultrassom em Porto Velho é uma coisa muito triste, entendeu? Não só em Porto Velho, no Brasil como todo, de maneira geral. Eu estou falando da minha realidade, não falo. Vamos voltar aqui para agora. Então, mulher, ela veio com o atraso menstrual. Atraso menstrual, o que eu faço? Qual beta-HCG? Por que quantitativo? Eu não posso fazer logo quantitativo? Qual é a diferença? E aí? Preço. Mais caro. É mais caro. É um pouquinho mais caro o beta-HCG quantitativo, um pouquinho coisa. Então depende muito de onde você tiver. Entendeu? Você tem que ver o que você tem kit disponível. Se você tiver o que você precisa saber. A hora que chegar o beta, você saber porque você pediu um qualitativo e um quantitativo. Então o beta-HCG veio positivo. O que significa? Hein? Essa mulher está grávida. Então pronto, essa mulher tá... Tem outra hipótese, que é uma hipótese muito rara, que essa mulher está produzindo um tumor. Tem alguns tumores ovarianos que produzem HCG. Isso pode dar um falso positivo. Certo? Mas aí como é que eu diagnostico se é um tumor ou se não é? Ultrassom. E qual que é o próximo passo daqui? Ultrassom. Então pronto, ou seja, no ultrassom eu vou... E ela vai o quê? Não está sentindo dor. Pare com esse negócio de dor, gente. Tem mulher que fica grávida até 4 meses, 5, 6 meses, não sabe nem que está grávida. Sangra todo mês por conta da anidação, a coisa mais linda do mundo da menstruação, tá certo? E fica lá. Foi no banheiro e soltou o bebê e saiu da grávida. A minha enfermeira lá do centro cirúrgico, lá do Hospital do Amor, o menino nasceu, na hora que o menino nasceu, veio mudar a placenta de urina. O Dil veio mudar a mão do menino estava aqui, o Dil estava aqui. Ele quase que pega o Dil pela mão. Na hora que ele vai nascer, quando Deus quer, meu filho, pode mudar aqui, pode mudar qualquer coisa, cara. Não adianta. Eu nem uso essas Eu coisas. sou vitorioso, né? Esse daí foi vitorioso. Tá louco? Esse aí venceu o Dil. Não pediu ultrassom transvaginal. Ultrassom transvaginal normal. Não vi nada. 100% normal. E aí, gestação ectópica? Por que não? Ele pode não estar formado ainda. Mas a ultrassom não tem que ir crescendo em todos os casos? Gestação não veio? Uma ultrassom não. A gente viu um caso lá na teste que o cara, o laudo dele só tinha visto o saco gestacional e deu gravidez tópica no resultado do ultrassom, mas ele não viu nada no saco gestacional. Acontece, mas a gestação é tópica ou ectópica? Vamos lá, tá escrito tópica. Não, mas entenda lógico, tem um saco gestacional, o saco estava desposicionado na cavidade endometrial, se a gestação é tópica ou ectópica? Se a gestação é embrionária ou anembrionária, é outra doença, é outra coisa. Mas se a gestação tem só o saco dele, então já vou chamar de gestação. Não, gestação bem normal. A gestação existe uma doença chamada uma patologia de gestação anembrionária. Você está lá dentro.
Vamos lá, então vamos pegar esse caso dele aqui. Peguei e vi o saco gestacional. Sem embrião dentro. Gestação anembrionária. E aí? O que eu faço na gestação anembrionária? Hã? Enviar, e aí? É isso aí. Manda o aborto. Depois fez o aborto, show de bola. Depois você vê, você vai presa. Quem é que vai levar a marca para você lá? Você sabe que a gente não tem. Vocês sabem que não tem. Agora, diploma não dá mais. Precisão especial não, vai curso branco. Só advogado agora que tem esse direito. Advogado e policial. Só advogado e policial. Então agora vai curso branco. Como é que vai ser lá no curso branco? Eu vou tratar eu vou cuidar das coisas, vezes eu não vou matar. Não tem mais visita aí. Não tem mais visita Ué, professor, pede o quantitativo, se não tem neném. Se não tem neném, beleza. Mas aqui, antes de abordar, então, você pede o quantitativo. Não vai sair abordando. Então você tem que ver essa quantitativo. Exato. Você botou o BTH seria quantitativo, esse BTH seria quantitativo deu 1 milhão. A gente falou, logo o ultrassom falou alguma coisa que ele disse câncer? Mas deu 1 milhão. Era 2 dias. Você vai comendo. Esperei 2 dias, dá 2 milhões. Aí você vai ficar, aí a mãe vai te processar, porque você está. Só que você vai estar levando uma gestação anembrionária para frente. A mãe pode te processar por conta disso. Ele viu aqui nesse ultrassom batimento cardíaco? Não. Ele viu o quê? Só o quê? Só o saco gestacional. Então vou repetir o ultrassom. Droga de laboratório para fazer isso. 2 semanas. 2 semanas, você vai deixar a mãe 2 semanas com. Mesmo dia. Você vai deixar 2 semanas aquela luz? Vocês são demais, hein, cara? Parabéns. Ela vai voltar. Na próxima semana. Na próxima semana a gente mostra. Eu achei que vocês mandaram a instrução, qual é a ordem disso? A gente. A doutora sugeriu pra mim. Aí a gente fez assim. Por que vocês? Porque ela não da outras computadorizou e ela queria saber. A logo também não teve unidade gestacional. Certo. Aí ela pediu uma nova ultrassom pra ver uma gestacional. E pra ver também se. E aparece o milhão. Pode aparecer um milhão? Você não entende lá? Pode aparecer, pode surgir do nada? Lógico que pode, gente. O embrião ele pode. A primeira coisa que aparece, saco gestacional sozinho. Depois aparece saco gestacional e vesícula vitelínica. Depois aparece saco gestacional, vesícula vitelínica e embrião. Então, ou seja, você viu isso daqui 4 a 5 semanas, esse daqui 5/6, esse daqui a partir de 6/7. A primeira coisa que aparece é isso daqui, o saco gestacional. Então, ou seja, não fizeram errado. Não vou ser Tiraram o CRM antes de ter. Já gastaram 1 milhão para se formar, gastaram outro milhãozinho na grande. Eu já tava ligando pro Progresso para pedir o contato da bolsa. Então, gente, vocês entenderam a lógica disso daqui? E aí agora eu pergunto. O saco gestacional aparece com 3 semanas, a partir de 4 para 5 semanas.
Antes disso, tem o quê? Antes, 4 para 5 semanas aparece o estado gestacional. Antes disso daqui, tem o quê? Antes disso, tem o quê? Hã? Antes disso, tem o quê? Então é comum, então pode acontecer eu pegar um ultrassom de um paciente com gravidez tópica, gravidez clínica perfeita e não ver nada no ultrassom. Antes das 4 semanas é o esperado. É o esperado acontecer. Então, até aqui você pode ter a ultrassom normal. Aí a última vez que a paciente menstruou, A última data da menstruação, o beta-HCG quantitativo, ou até mesmo, mas na maioria dos casos a pessoa não sabe. Se a pessoa não sabe, o que é prudente você fazer? Se ela está com beta-HCG positivo, ela está grávida, tá certo? O que é prudente você fazer? Você fez a ultrassom transvaginal, não viu nada. Vamos lá, beta positivo. Ultrassom transvaginal normal. Quais são as hipóteses diagnósticas? Ainda está cedo. Espera isso antes Ou ainda- de semanas ainda. Não, eu estou perguntando. Você foi lá e fez um beta-HCG no paciente. Esse beta-HCG está positivo. Você fez um ultrassom transvaginal. Essa ultrassom transvaginal não viu nada. Quais são as hipóteses? A gravidez no início é uma. Hipótese está sendo tóxica e. Mas está sendo tóxica por quê? Porque está sendo tóxica? Não tem nada. Mas está sendo tóxica onde? Em outro lugar que eu não esteja vendo, uma ultrassom transvaginal. Então aqui eu tenho duas hipóteses, concorda comigo? Ou é uma gestação ectópica que eu não estou vendo, e ultrassom transvaginal eu só vejo o útero. Se tiver uma gestação ectópica lá grudada na vesícula, eu vou pegar nesse exame? Não vou pegar. Certo? Aqui então, ou então, o que eu faço nesses casos aqui? Se é minha esposa, que a gente, graças a Deus, tem condições de pagar um exame beta-HCG quantitativo, tá tudo, o que eu faria? Pedindo um beta-HCG quantitativo aqui, veio 1 milhão. Por 2 dias, repetia, veio 2. O que eu fiz? Opa, está evoluindo bem o beta. Então, a probabilidade de ser uma gestação normal só no começo é melhor. Então, o que? Vou esperar 3 semanas para poder repetir. Certo? Para pelo menos acalmar. Agora, se for um paciente numa rede pública de saúde, eu vou pedir para esse paciente, faz um beta aqui, depois por 2 dias pede outro beta desse aqui. Nem tem esse kit. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? Pedir um ultrassom por 2 semanas. Porque provavelmente por 2 semanas a gente já vai ter isso ou isso daqui visualizado. Se eu não visualizo isso ou isso por 2 semanas, daí porque você concorda, o beta-HCG vai subir de 1 para 2 semanas de gestação. Você pegou 2, não viu nada, você vai estar suspeitando de quê? Então a principal hipótese aí é o quê? A gravidez ectópica. E aí você sim suspeita. E aí o que eu faço com gravidez ectópica? Aí agora é a última parte. Onde é que a gestação ectópica ela está? Qualquer lugar. E eu estou suspeitando de gravidez ectópica. E aí agora, como é que eu faço? Eu pergunto, como? Mas quando é muito pequenininho só aparece. Mas eu não vi, a transvaginal não vi nada. Depois de 4, 6 semanas não vi nada. Pode fazer um abdômen total, mas o abdômen total ele tem as limitações. Quais são as limitações que a gente discutiu na primeira aula? Não estou ouvindo vocês. Vai ver coisa no você está conseguindo na bola, não é rápido. Não, quer saber quais que são as limitações do ultrassom de abdômen total?
Falamos isso no primeiro dia de aula. Oi? Obesidade, né? Por quê? Porque o som vai passar, não vai chegar até Então, a ultrassom, quando a gente tem paciente obeso, a gente falou, é um exame mais difícil de ser feito, né? E o gás também, a gente falou isso daí. Ah. O que mais a gente pode fazer para encontrar esse embrião aí? Faz. A ressonância é o exame que pode ser utilizado, né? No corpo todo, né? No corpo todo. Laparoscopia de aqui. Vai. Pode ser feito também. TC. O que a gente mais utiliza hoje em dia é a TC para achar esse tipo. Beleza. E aí eu achei isso daí. Fui lá e vi. Por que eu fiz tomografia? Porque a gestação era o quê? Tem um toque. Se a gestação fosse toque, eu pediria tomografia? Não, porque esses meninos depois lá pra frente vinha com algum grau de autismo, tá certo? É o que nas tuas costas? Processo porque você pediu a tomografia. Aí vamos dizer que foi a radiação que gerou isso daí. A radiação foi vacina. Tudo agora que a gente sabe que não tem, você fazer uma tomografia, não vai gerar malformação. Mas é aquele negócio, a gente sabe que você ficar expondo, gera. E é o que acontece, você faz aquele negócio. Você tem 100% de certeza absoluta que não foi essa tomografia que causou o autismo da criança? Primeira pergunta que o juiz pergunta, você vai dizer nem? Não tem como falar. Você vai dizer não, não tem. Então pronto, então já correu o risco que você fez, correu o risco por conta própria. Indenização aqui, perde CRM, vai pra lá, tará, por tudo. Oi? Pensão vitalícia para o menino, vai pagar. Que isso? Para pagar escola, saúde, terapias. É assim que a banda toca, né? A gente está respondendo, colocando a cura, a gente recebeu um processo de um paciente que a paciente ela foi lá fazer um exame da visita até, só você ver como é que é um perigo isso daí da profissão. Por isso tem que ser bom, porque se você não for bom, você está. Mesmo se não for bom, a concorrência que está indo aí, o mercado para vocês está muito mais difícil que era para mim. Mas se vocês não forem muito bons assim, não vão dar conta de, sabe? Por isso que tem que estudar. Aí o que aconteceu? Uma paciente que ela foi lá, ela estava com câncer de mama, certo? O que aconteceu? Estava com câncer de mama, chegou com um câncer de mama gigante na mama dela. E aí iniciaram a primeira quimioterapia dela. Quando iniciou a primeira quimioterapia, diminuiu. Fizeram a segunda com o mesmo medicamento, diminuiu. Quando ela ficou fazendo essa medicação até a quinta, e a mama foi só vou diminuindo. Ou seja, significa que está indo tudo bem, e a paciente super feliz também, porque está indo tudo bem. Até que na sexta quimioterapia, o que aconteceu? O tumor cresceu com o mesmo medicamento. O que significa? O tumor ele cria resistência ao antibiótico. Ele não estava respondendo. E aí, o que aconteceu? Pessoal, olha, não está respondendo, vamos ter que tirar a mão. Aí a paciente disse, não quero tirar a mão. Eu acho que não quero, eu vou ficar curada só desse jeito, eu não quero. Beleza, bateu porque é um direito dela. É um direito dela não tirar a mão. Ela não querer tirar a mão. Não pode obrigar uma paciente a fazer isso. O que aconteceu depois? Iniciou uma segunda linha de quimioterapia. Certo? Quando iniciamos a segunda linha de quimioterapia, ela fez a primeira dose da quimioterapia. Quando ela fez a primeira dose, teve efeito colateral. Aí ela disse, não quero mais quimioterapia.
Não quero mais quimioterapia de jeito nenhum, não vou fazer essa quimioterapia. Vamos operar? Não, também não quero operar. Eu quero voltar a tomar aquela primeira quimioterapia que tiver. Só que essa primeira quimioterapia já estava resistente. E aí ficou aquele negócio, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí o que aconteceu? Quando a gente foi lá e iniciou a terceira quimioterapia da paciente. Terceira linha diferente. Na terceira linha, ela fez a primeira, a segunda dose, progrediu mais doença, certo? Na hora que ela progrediu mais doença, ela falou por conta própria e disse, olha, eu quero voltar a tomar aquela outra quimioterapia. A primeira quimioterapia que eu tomei, porque aquela eu me senti bem, tudo, não sei o que, beleza. E aí o que o hospital faz? A gente vai dar uma coisa que não tem mais indicação, tirar esse dinheiro? Não, a gente olha. Infelizmente, nesse caso, aqui acabaram todas as possibilidades terapêuticas. As possibilidades terapêuticas que a gente oferece para a senhora são essas. Ou continuar a linha agora, a cirurgia já está fora de cogitação, porque a gente está indo na cirurgia. Então nós só temos esse tipo de medicamento para fazer hoje para a senhora. Se a senhora não quiser, infelizmente vai ser terapia paliativa exclusiva. Beleza, botou o psicólogo para conversar, conversou tudo, pronto. A paciente, depois de sair de lá, foi no Ministério Público, acionou o hospital, dizendo que o hospital estava se negando a tratá-lo. A sede do hospital estava se negando a tratá-lo. O paciente foi lá, depois voltou para o hospital e a paciente morreu. Depois da progressão da doença, tudo, a paciente foi a óbito. A paciente foi a óbito, tem hoje à tarde e amanhã eu vou estar fazendo diligência para o Ministério Público para poder justificar o que aconteceu. Olha só, por isso o Brasil, está vendo como o governo vai estar lá para poder justificar isso. Tudo ajustado no prontuário, a paciente não quis se tratar, é uma paciente com problemas psiquiátricos, não está ajudando, é direito dela querer ou não querer se tratar, mas vai lá e tem que ser ouvido. Se isso daí acontece, tá certo? Num caso desse, imagina o que acontece num caso desse daqui. Imagina o que acontece num negócio desse daqui. Então, assim, gente, isso aqui é seríssimo, isso é gravíssimo. Isso aqui é gravíssimo. Tanto que hoje em dia, pergunta nos Estados Unidos quais são as especialidades que têm mais processo. Qual é a primeira? Plástico. Qual que é a segunda? GO. Qual que é a terceira? Ortopedia. A quarta, radiologia. Então, as quatro nos Estados Unidos têm mais processo. Então você tem plástico, porque a mulher quer ficar bonita e não fica, diz que o cirurgião prometeu. E aí resolveu. GO. Isso, malformação e aborto. Ortopedia. Fez a cirurgia, ficou a perna maior do que a outra. Radiologia, laudo errado de radiologia. Não estou enxergando. Deixa eu perguntar. Eu fiquei uma dúvida em relação à malformação, quando eu estou suspeitando de malformação e também da gravidez ectópica, o que vai diferenciar aqui para mim se o beta-HCG quantitativo, ele também vai responder de uma maneira não adequada no caso de malformação também? Não, é uma possibilidade, ele pode. O beta-HCG quantitativo não subindo bem, alguma coisa está errada. O que pode estar errado? Inúmeras coisas. Pode ser alimentação ectópica, pode ser algum feto que não está lidando corretamente, pode ser alguma malformação, pode ser qualquer coisa, tá certo? O beta-HCG não progredindo bem significa que provavelmente tem o quê? Alguma coisa errada. O que é essa coisa errada, Deus sabe. Aí quem vai ter que dizer o quê? Quem vai ter que dizer? O ultrassom, por exemplo, para a gente poder pesquisar. Porque, como eu respondo pelo todos os médicos, como diretor do hospital, o meu CRM quem fica, então sou eu que sou intimado. Então, assim, qualquer coisa que tiver, vai, o meu Dr. Carlos. Não, o Dr. Carlos é o diretor clínico e diretor técnico. Beleza, gente. Então, vamos lá. O que a gente tem, então? Então, fizemos o diagnóstico de uma gestação ectópica. Vamos colocar aqui e fazer um fluxograma. Atraso menstrual. Pediu beta-HCG, deu positivo.
Certo? Beta positivo, eu tenho que fazer o quê? Ultrassom. Qual ultrassom? Aí, pergunta da residência da USP. Por que eu tenho que fazer o ultrassom transvaginal logo depois que eu vejo o beta positivo? Qual que é a função desse ultrassom? Verificar o estágio da gestação. Não. A principal aqui é para quê? Está o quê? A presença do feto na cavidade Aqui, você vai. Aqui, a principal utilização desse ultrassom aqui é para verificar se a gestação é tópica ou ectópica. Pronto, respondi uma questão dessa. Questão da prova. Por que eu faço ultrassom transvaginal logo depois de entre 4 e 6 semanas? Para verificar se é uma gestação tópica. São 3 ainda. Hã? São 3 ainda. Essa não é só da USP, é mais fácil. Beleza, ultrassom transvaginal. Ultrassom transvaginal, eu vi o saco gestacional lá. Top. Beleza. Então, qual é a hipótese desse saco gestacional top? Já tem. E o que eu faço? Espera 2 semanas para verificar se eu vou ver o embrião e a proteína. Já vi esse top. Não vi o saco gestacional aqui. Quais são as duas hipóteses que eu tenho aqui? Não vi saco gestacional. Pode ser uma gestação tópica no início, ou pode ser uma gestação ectópica. Se é uma gestação tópica, eu vejo o saco gestacional aqui. Se é uma gestação ectópica, eu não vejo. Concorda comigo? Não vou ver saco gestacional. Se eu não vejo saco gestacional aqui, depois de 2 semanas, você concorda com a possibilidade do diagnóstico é quase 100% confirmado de gestação ectópica? Aí eu não duvida, aí eu peço uma estatística não vai acrescentar muitas coisas, porque você vai ver que já vai ter indício, já repetiu lá no segundo ultrassom. Entendeu? Mas se você quiser decidir, tiver condições de ver se está tudo bem, beleza. Ultrassom aqui transvaginal veio sem nada. Tem uma gestação ectópica. O que eu faço com gestação ectópica? O ideal é o quê? Procurar aonde está a gestação. E aí eu procuro com tomografia, com ressonância, com ultrassom pélvico, tudo que eu procuro. Beleza. Aí, na ressonância, eu vi, ou seja, que no ultrassom eu não tinha pegado, que o preparo intestinal não estava bom. Na ressonância, eu vi aqui o útero. Na tuba uterina, na ressonância, eu vi isso daqui. Um embrião na tuba uterina que eu só vi só na ressonância. E aí, o que eu faço? Como que eu tiro isso daqui? Retira a trompa. Retire a trompa e essa mulher vai ficar como? Hein? Vai ficar sem fechão, porque é o ultrassom. Oi? Vai ficar só seu? Fala isso pro juiz. Fala isso pra ele. Você vai pegar e vai dizer pra ele, olha, tem 2, ranquei mesmo. Mas existe você retirar só o embrião, existe? Como? Existe direção para você retirar só o embrião? E isso que eu estou te perguntando. Qual que é, nesse caso aqui, se você tirar esse embrião, qual que é a consequência? Você vai causar algum tipo de esterilidade na mulher. Aqui ela vai ficar infértil. Então, nesse caso aqui, tá certo?
O que tem que ser uma das prioridades caso a mulher? Se for uma mulher de 50 anos, 45, vamos estar 45, já tem prole constituída, tudo, vai ter problema isso aqui para você? Não. Agora um jovem de 19 anos, isso aqui vai dar problema para você? Vai. Qual que tem que ser a sua prioridade aqui? Também, a sua tentativa tem que ser o quê? Conservar o quê? A fertilidade. Principal medicação. Aqui, o pessoal, quando ela está aqui, você utiliza medicação. Você faz quimioterapia na mulher. O bebê é como se fosse um tumor, que está crescendo. Você utiliza uma medicação que ele evolui essa gestação. E aí, em alguns casos, o que acontece? Em termos de esterilidade, se você for lá e arrancar essa parte aqui e aqui, qual que é a chance de esterilidade dessa turma? 100%, concorda comigo? Sim. Agora, se você fizer um tratamento para tentar regredir, você ganha algum tempo para isso. Beleza? Sim. E aí eu pergunto para você. Aqui, a gente tem um tipo de gestação, existe gestação ectópica. Só que a gestação ectópica não entra no mesmo. Existem dois tipos de gestação ectópica que você precisa saber. Existe a gestação ectópica rota e a não rota. Qual que é a diferença da rota para a não rota? A rota é quando tem o quê? Rompimento. Quando tem rompimento, significa o quê? Sangramento. E aí o que acontece? Hemorragia vai acontecer com essa mulher, provavelmente? Choque e morte. Essa mulher que está na cirurgia com a gestação ectópica rota, o que ela vai sentir? Dor. Por que ela vai sentir dor? O sangue vai irritar o peritônio, tudo. O que mais que ela vai sentir? Ela vai ter todos os sinais de quais são? E nessa mulher, eu consigo fazer quimioterapia com metotrexato nela? Não. A prioridade dessa mulher aqui é o quê? É a vida dela. Então essa daqui, você tem outra escolha, se não você entrar, abrir e rasgar tudo? Não. Essa daqui você não tem escolha. Essa daqui você vai lá, gestação ectópica, outra, não tem outra coisa para fazer. Agora na gestação ectópica não muda. O que essa mulher vai estar sentindo? Nada, ela não sente nada, ela não tem sintoma nenhum. É uma gestação normal que está no início. Tem mulher que não sente. A primeira gestação da Tainara, do João, nunca sentiu nada. Nunca sentiu enjoo, não teve nada. Sentia sono. Ela sentiu muito sono. Acabou. E aí, nesse caso, que ela não está sentindo nada, essa gestação não rota, ela pode virar uma rota? A medida ela vai crescendo, até vai ploft, romper, rasgar. Agora, quando ela está desse jeito, eu posso tentar fazer uma conduta mais conservadora para ela? Pegar e dizer, olha, vamos tentar fazer uma quimioterapia, um quimioterápico aqui para tentar pelo menos salvar a sua turba, já que você é. Aí o quimioterápico, ele tem o quê? Ele tem efeito colateral, ele demora mais, ele tem tudo. Aí a mulher, você vai falar, explicar para a mulher. E a mulher pega e diz para você, não, eu não quero, eu já tenho 3 meninos, não quero ter outro não. Certo? Essa gestação veio aí. Aí, o que você acha que é melhor? Os efeitos colaterais de ficar uma semana tomando metotrexato, tomando tudo, é melhor uma cirurgia por vídeo para poder ir lá e confiar isso daí? Cirurgia por vídeo. Você tem que ofertar isso daí de alguma maneira para preservar a fertilidade. Então, olha só, aqui eu estou preocupado com a vida da mulher, concorda comigo? Aqui eu estou preocupado com a vida e com a fertilidade, preservação de fertilidade. Então, outra coisa, na gestação hoje em dia o que eles estão fazendo é isso. A gestação ectópica não rota, preservar a fertilidade sempre que possível. E se eu opto por uma medida mais conservadora
Tipo, eu não tenho como saber o tamanho. Aí, no meio do tratamento, ela sofre hemorragia e vai embora. Geralmente essas quimioterapias, elas fazem, são pacientes internados, você não dá aula para o paciente. Então, geralmente, o paciente que toma methotrexate, ele fica internado na maternidade, ele fica internado em algum local com suporte. Porque aquele negócio é o risco do procedimento. Você está tentando fazer uma situação. Você deu 100% de certeza para ela que a tuba dela vai estar preservada? Não, você está fazendo uma apendicite, você pode suturar, rasgar alguma coisa, dar alguma coisa grudada, tudo. Então, você vai... Sempre assim, dar duas opções para ela ou não? Sempre. Não, depende muito da. Se você tiver, por exemplo, lá em Pimenta Bueno, então uma mulher dessa não tem dinheiro, não tem nada, agora você vai deixar tudo registrado, tudo bonitinho, assinado, no prontuário, mesmo assim não pode dar problema, entendeu? Por isso que o ideal é você sempre mandar para o centro de referência obstétrica e tem que ofertar tudo isso, entendeu? Mas na maioria dos casos eu já peguei uma gestação ectópica outra na primeira semana que eu estava trabalhando, quando eu me formei. Estava dando plantão, tinha uma paciente lá com uma gestação ectópica outra. É catastrófico, gente. Você vê a barriga da mulher, você vê a mulher roxa. Você vê aquele negócio, é horrível. Você vê aquele negócio sangra, você vê o roxo. Aí eu passei o ultrassom, já tinha feito o curso de teste, já tinha passado na residência, mas não tinha começado. Aí o pessoal ofereceu para mim o curso de feste. Quando eu botei na mão do ferro, nossa, eu estava tudo tomado já disso, né? E aí mandei uma paciente direto para o centro cirúrgico. Mas salvou ainda, mas é catastrófico. No primeiro exemplo, o senhor tinha dito que se pediria a tomografia. E no segundo, a ressonância. Pode ser, você vai pedir aquilo que você tem para poder fazer o diagnóstico. A tomografia ela pode ser feita, a ressonância ela pode ser feita. O que você está buscando aí é achar onde o feto está, concorda comigo? Sim. Achar onde o embrião está. Para em cima do embrião você tentar tomar a melhor conduta. Se é um embrião que está lá dentro do intestino, aí você vai ter que conversar com o pessoal. Se o embrião está dentro do intestino, a fertilidade da mulher provavelmente não vai estar afetada. Mas olha só, o que é melhor? Dar methotrexate, aquele intestino ir lá, fibrosar, ficar tudo daquele jeito, e você ter uma obstrução intestinal, é melhor, sei lá, arrancar um pedacinho do intestino e fechar e costurar. Por isso é ideal você achar onde está. Tudo tem que ter essa lógica. Aí, gente, olha só. A lógica de gestação ectópica, você vê que é uma coisa fácil, que não tem como errar. Se você utilizar a lógica em qualquer questão de prova, seja prova de residência, seja tudo, quando você entende a lógica das coisas, sem decoreba, o que cai mais de decoreba, tá certo? É isso daqui. Por exemplo, gestação ectópica. Eu vou ter hemoperitônio em gestação ectópica, não vou. Tem lógica isso? Não tem lógica. Eu vou ter hipotensão, palidez e choque em gestação ectópica, não vou. Eu vou ter amenorreia nas duas? Sim, provavelmente. Sim, eu sei que tem aquelas limitações, tá certo? Dor pélvica. Eu tenho dor pélvica na maioria dos casos, eu falei pra você, tem nada que não sente nada, essa mulher ela tá como? Ela tá grávida. Massa anexial. Eu vou conseguir palpar alguma coisa? Não, dificilmente. Sangramento. Eu posso ter ou posso não ter. Então eles dizem, os trabalhos mais antigos, que até 40% dos casos tinha isso daqui, mas tem que tratar tudo. Certo? Então, na maioria dos casos, a mulher com gestação ectópica não gota, não vai sentir nada. E ela com gota vai sentir sinais de... Aí a outra coisa, gente, que vocês precisam entender, é aonde é essa questão todo ano cai no prova de evidência. Aonde que é o local mais comum de gestação ectópica? Tá? No Angola. E o segundo lugar, o istmo. Olha só, gente. 97% das gestações ectópicas, elas são ovárias. Ou seja, provavelmente, quase 100% das gestações ectópicas que você pegar vão dar onde? Na útero. Eu peguei uma vez, eu até publiquei o caso, que era que a paciente, eu vou útero. Gente, olha só, esse daqui é o útero olhado de lado, como se fosse um perfil, tá? Como que é feita a cesárea? A cesárea eu faço um corte daqui até aqui.
certo? O corte ele é feito daqui até aqui, eu tiro o bebê de dentro. Esse corte aqui, quando eu tenho um corte na pele, não forma uma cicatriz? Sim. Aqui ele fica uma fibrose. A cicatriz ela é plana, ela é toda bonitinha, quando a gente tem, a cicatriz ela é irregular. Então aqui o que ele fez? Formou meio que um buraco na mulher. O embrião, na hora de vir se implantar, ele se implantou aqui dentro desse buraco, na cicatriz. Ele se implantou na gestação e toca na cicatriz da cesárea. Vai a termo um negócio desse? Não vai a termo. Está na cavidade endometrial. Entendeu? Então é outro local que pode acontecer. Tá? Gente, olha só como é que só raciocinando a gente consegue responder questão. Não precisa pegar no livro, só entendendo a lógica das coisas. Olha só. Questão do ENAD, que eu boto vocês para fazer. Olha só que questão. Ele aqui tinha vergonha da questão dessa Uma mulher de 25 anos de idade, casada, fumante, procura um posto de emergência queixando de fortes dores abdominais, semelhantes a cólicas menstruais. Semelhantes a cólicas. Relata que seus ciclos menstruais são irregulares, está com atraso menstrual. Sua última menstruação foi há 2 meses. Você tem suspeita de quê aqui? Gravidez ectópica. Essa mulher chegou para você no pronto atendimento. A paciente tem histórico de aborto espontâneo. Ou seja, a vida reprodutiva dela, provavelmente ela deve ter algum tipo de patologia. Afirma que faz uso de medicamento para tentar engravidar. Ao exame físico apresenta pressão de 8/6, frequência de 120, palidez cutânea mucosa. Exame ultrassonográfico demonstra endométrio espessado e massa na região amexial de 5,5 centímetros de diâmetro. E grande quantidade de líquido abdominal livre. Esse líquido é o quê? Sangue. Qual é o diagnóstico dessa mulher? Gestação ectópica. Fez o diagnóstico. Realizar qual a conduta? Realizar laparoscopia para salpingectomia bilateral e controle do sangramento? Bilateral por quê? Se eu fizer bilateral, fazer o que com essa mulher? Acabou, deixa isso com mulher. Realizar laparotomia para completa histerectomia e salpingectomia. É? Por quê? Vai completa? Vai tirar o útero. Por quê? Tem necessidade de tirar o útero da mulher? O problema dela é no útero? O problema dela é aonde, provavelmente? Na curva. Observar o paciente por 24 a 48 horas e fazer coleta de sangue para a realização de hemograma e avaliação da sonografia. Administrar soro fisiológico de glicose 5% para estabilização e medicamentos protrombóticos para controlar a sangramento. Eu também. Realizar laparotomia com salpingectomia para controle do sangramento. Tá vendo? Tem que pegar no livro, só utilizando a lógica. Ele é assim que ele tem, não esquecer disso daí. Não tem mistério, é muito difícil. Tá? Se o senhor colocar ela, vai ter gente vai errar. Claro. A casa dela é legal. Vamos voltar para o senhor, lá para Gente, vamos estar lembrando agora, eu vou compartilhar com vocês, tá? Os artigos da próxima aula, tá bom?
Gente, olha só. A gente está no tema da N2, tá? Agir de toques, modelo acumulativo e as outras coisas. O que eu mandei para vocês? Mandei para vocês um artigo, esse daqui, ó, que é o Guideline do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia de Detecção de Câncer de Mama, tá? Para vocês verem. Esse aqui a gente vai utilizar. A outra coisa é o Guideline do INCA de câncer de mama, mandei para vocês também. Tá? Todos os artigos estudos. Um artigo de gestação ectópica, onde você não tem, ó, pequenininho, para vocês lerem também sobre gestação ectópica. Mandei um artigo de osteoporose, que a gente vai discutir, onde a gente vai falar sobre densitometria. E mandei também um artigo de ultrassom no pré-natal. E por que ultrassom no pré-natal? Isso aqui é para vocês poderem entender. Por que no pré-natal eu peço ultrassom? Qual que é a função desse ultrassom? Para que serve? Quando que eu tenho que pedir? Assim, gente, coisas bem resumidinhas, tá? Para vocês. Mas a gente tem que saber ver as Não, de maneira alguma. Nem quero. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo de aula. Tem exames que é obrigatório o médico saber ver. Raio-X, é obrigatório, a gente deve saber ver. Tomografia. Hoje em dia, se você se propõe a trabalhar num pronto atendimento e não souber uma tomografia de crânio, uma tomografia de abdômen alterada, ou normal, crânio é básico, tem que saber ver. Agora, de abdômen, você está cometendo uma iatrogenia gigantesca. Um mini responsável por que você está atendendo. Tá? E aí, agora, ressonância. Você é obrigado a saber olhar e interpretar a ressonância. Saber olhar o ultrassonografia. Mas você tem que saber pedir. Você tem que saber pedir, quando pedir, quando não pedir, para que pedir. Então, em algum tipo, densitometria, a gente vai saber interpretar, sonografia, vai saber pedir. Entendeu? Cada uma vai saber. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai entrar na parte de mamografia, de densitometria e mamografia. Tá bom? Deu para ela estar na e aí, é uma não questão de ela não tem
tem que dar um resultado também. Eu apenas o ultrassom dela já avalia o diagnóstico, porque esse cara deu o diagnóstico de alguma coisa. Se ele escreveu, cara, se ele escreveu, tá escrito, já era. Se ele errou, e Se ele errou, ele tem que pagar ele. Você tá pedindo, você fez o som, não, você bateu um pouco. Você tem um direito de desconfiar ou confiar. Mas o colega está lá, você viu, responsável nacional, até que toma conta, vai ser verdade. Tem que sempre acreditar que não é verdade. Ela